Oi, esse é o quinto vídeo do Veda 2017 e hoje a resenha do livro Star Wars, Um Novo Amanhecer. Esse é o primeiro livro que eu leio da franquia Star Wars. Eu comentei no Veda de ontem que até hoje eu só tinha lido as comics, principalmente aquelas lançadas nos anos 70 e 80 pelas antigas editoras. Eu nunca me interessei em ler um dos livros. E naquela época, quem quisesse ler esses livros tinha que apelar para os importados, porque as editoras aqui nacionais não lançavam muitos títulos. E eu lembro que eu ia nas livrarias, na seção de importados, e via aquela fileira enorme de livros de bolso, com alguns títulos. Eu ficava tentado pegar algum ou não, mas sempre acabava desistindo. Por quê? No fundo, eu achava que esses livros continham histórias que não valiam a pena ser lidas. Preconceito de fã de cinema, que sempre acha que os 3 filmes originais é o que valem, e qualquer coisa para frente ou para trás, foi contada muita coisa antiga da história, não valia a pena. Mas claro que vale a pena. E agora, eu não posso perder a oportunidade que a editora Aleph está tendo aqui no Brasil, de oferecer vários títulos, de uma maneira bem continuada. Acho que hoje deve ter uns 20 títulos disponíveis para a gente poder ler. E tem um pouco das coisas antigas, coisas que são feitas agora, novas. Depois da compra da Lucasfilmes pela Disney, eles reformularam todo o universo e eles fizeram uma divisão que vocês devem conhecer, do selo Legends e do que é canônico. Para quem conhece os derivados de Star Wars, já reconhece aqui pela capa 2 protagonistas da série animada de TV Star Wars Rebels, o Kanan e a Hera. Nesse livro, a gente conhece o primeiro encontro deles. Eu não assisti também a série até hoje, e não sei dizer se lá tem alguma referência de algum encontro deles, ou pelo menos por cima. De qualquer forma, o que está aqui nesse livro é o encontro oficial, porque esse livro é do cânone. Ele foi escrito pelo John Jackson Miller, que também escreveu um outro livro importante, que é o Kenobi. Esse sim do selo Legends. E eu fico curioso, como é que um escritor escreve tanto um livro que é oficial, quanto um livro que é apenas uma lenda? Será que aqueles criadores reunidos bolam uma história e depois pensam, ela ficou interessante, mas ela só serve para lendas? Porque se a gente for usar no cânone, teremos que fazer algumas conexões que agora não vale a pena. Ou será que eles pensam o seguinte, essa história ficou legal, mas a gente também pensa em colocar ela lá no cinema, porque agora eles têm linha de história chamada Uma História Star Wars, que foi o caso do Rogue One, como vai ser também o caso do filme do Han Solo. Ou seja, vão pegar histórias isoladas e vai virar filme, vai virar oficial. Então eles podem pegar uma história daqueles do grupo de desenvolvimento e falar, por enquanto ela fica só em livro, e vão chamar ela de lendas. Porque assim talvez o público, quando descubra, aquele livro vai virar filme, pensa, mas será que vai ter tudo? Aquilo não era oficial e agora vai ser? Pelo menos cria um grande mistério. Mas será que foi esse o caso aqui dos livros do John Jackson Miller? Não, não é. Eu ainda não li o Kenobi, mas eu dei uma folheada aqui nas primeiras páginas e descobri que essa história aqui é bem antiga. Ele teve ideia lá em 2008 e foi incentivado pelo editor dele a fazer uma história sobre Star Wars com uma pegada de western, o nosso famoso faroeste. Ou seja, isso aqui é muito antes até da compra da Disney. Não cai na minha teoria. Bom, um resumo do livro. Kanan e ela estão num planeta chamado Gorse por motivos bem diferentes. Kanan, ele é um piloto de uma nave cargueira e trabalha como transportador de minério entre o planeta e o satélite Cinder. Ele faz de tudo para não chamar a atenção. Ele quer que a presença dele não seja percebida pelo Império. Afinal de contas, ele é um Jedi. E o plano dele é sair daquele sistema em poucos meses. Enquanto isso, a ela surge, até em uns capítulos um pouco mais para frente, de maneira bem misteriosa. A gente não entende direito qual é a intenção dela, mas ela está espionando. Com certeza o que ela espiona é aquela atividade comercial que acontece ali, muito importante para o Império. E sendo uma atividade crucial, o Imperador Palpatine envia o Conde Vidian
um gestor de negócios. E ele é o vilão da vez. Mas como assim? Um vilão é um gestor de negócios? Que maluquice é essa? Ele não é apenas mau? É, ele é mau, ele é muito mau. Acho que até um pouco mais maldoso do que o Darth Vader. Quando a gente começa a ler sobre a descrição dele, a gente compara muito com o Darth Vader. Principalmente naquela coisa da respiração, com equipamento e tudo. Mas ele é muito mais avançado do que o Darth Vader em termos tecnológicos. Ele é cheio de implantes. E todos eles são feitos para melhorar a performance dele. Ele enxerga melhor, ele ouve melhor, ele tem mais força, ele é mais inteligente por causa desses recursos. E ele chega lá no planeta já causando uma certa inquietação com suas práticas diferenciadas, modernas de gestão de negócio. Dois outros personagens são importantes para a trama, o Skelly e a Zaluna. O Skelly é um minerador lá em Orsi, e ele é um tipo esquisito, que tem uma teoria da conspiração. Ele encasquetou que alguma coisa vai acontecer por lá. Ele diz isso porque ele faz algumas pesquisas, ele é um minerador experiente e nota algumas coisas. E ele quer impedir isso. A Zaluna já é um personagem diferente. Ela é uma agente de segurança e tem altos poderes de vigilância. Mas ela trabalha para uma empresa particular que serve ao Império. Nessa história, ela representa aquele tipo bem comum em Star Wars, a pessoa que tem alguma sabedoria. Fica óbvio depois de um tempo que são esses 4 personagens que vão se unir e enfrentar o vilão da vez, com toda a maldade dele. Bom, o que eu achei do livro? Logo que eu comecei a leitura, no primeiro capítulo, na primeira página, eu já encontrei uma coisa que eu achei meio esquisita. Um diálogo que denunciou o tom do livro e eu fiquei com o pé atrás. O que acontece na cena? Uma das naves de transporte quase colide com uma nave do Império. Então, a capitã da nave pergunta para o seu imediato: algum dano? E ele responde: nadinha, capitão. Bom, nadinha é meio forçado para um militar. Geralmente eles são mais sisudos. Quando eu percebi isso e fui seguindo a leitura, encontrei mais outras palavras, assim no diminutivo, um pouco de gíria aqui e ali. Mas isso é um problema? Bom, se você levar em consideração que existe uma série animada dedicada para o público infanto-juvenil, e esse livro se utiliza de 2 personagens de lá, provavelmente eles querem que o público-alvo da série também consuma esse produto. Então, podemos dizer que é um pouco perdoável esse ponto. Todos os personagens são bem desenvolvidos. Os 4 principais e o vilão e mais alguns coadjuvantes. O personagem que tem que se divertir faz coisas engraçadas, o personagem chato irrita o leitor, e sim, tem um personagem que é muito chato, mas é muito chato. Tem hora que a gente até torce contra ele. E claro, o vilão tem toda a sua maldade. Ele realmente é muito mais maldoso do que o nosso querido Darth Vader. Agora, um ponto que eu tenho que destacar muito nesse livro: ele demora para começar. Esse é o tipo de livro que você lê um capítulo e fala: interessante, tá apresentando as coisas. Você lê o seguinte e fala: também tá legal, acho que a história está começando a começar. Aí chega o terceiro, a história não começa, ele apresenta mais coisas. Chega o 4º capítulo, mais coisas são apresentadas, outro personagem, ele se conhece, mal se conhece, mas você vai sentindo que a história não está começando. E é o que acontece nesse livro. É um livro até curto, não é tão grande assim. Ele está dividido em 3 atos. Ele até chama de fases aqui, né? Até o final da primeira fase, a história não começa. Quando dá a virada para o segundo, é que você sente: putz, agora entendi qual é a história que esse livro quer contar. Só que isso acontece lá pela página 180. É muita coisa para a história começar. Existem muitos livros que também têm 180 páginas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que contam uma história muito mais complexa, com um começo, com um meio, um fim, e não precisa enrolar tanto. Na verdade, a gente não sente tanto que ele está enrolando o autor, mas ele poderia ser um pouco mais rápido nas consequências ou nas conexões anteriores à virada que dá o começo da história. Outra coisa para destacar no livro é uma forte crítica ao capitalismo e aquele olho que tudo vê, o poder opressor.
O texto do autor, a todo momento fica lembrando isso e faz essa comparação, que capitalismo é um poder opressor. Acho que não era tão necessário. Inclusive os personagens são mostrados nessa linha. A Era é mostrada como uma engajada social e o Kanan é o cara que se aproveita do sistema. Mas cá entre nós, um herói, ele não salva por ideologias, ele simplesmente vê a vítima e a salva de um infortúnio ou de si mesmo. Agora avaliando o livro, ele é bom? Ele é um bom livro. Demora para começar? Demora, mas quando começa é um típico filme de Star Wars. Tem a correria, tiros, explosões, sabre de luz. Não, sabre de luz é melhor deixar para lá. Mas sim, é uma superação do bem contra o mal, como todo Star Wars deve ser. É isso aí. Assine o canal e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e até mais!